sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaúma. E essa semana temos uma convidada especial, que é a jovem Thalia, de Parada de Lucas. Olá, pessoal. Essa semana, a lição 10, o tema é arrependimento e perdão. Bem-vindo a mais uma. Nós estudamos um pouco sobre arrependimento e perdão, né? E o contexto dessa semana está lá em Êxodo 34. Thalia, você poderia explicar um pouco qual é o contexto dessa semana? Sim. No capítulo 32, voltando um pouquinho aqui, a gente tem ali a transgressão do povo de Israel em acabar cometendo idolatria, né? Ao construir o bezerro de ouro. E aí, ao longo dessa sequência, a gente tem Moisés conversando ali com Deus pelo povo. E, então, no capítulo 34, Deus dá algumas ordens, como, por exemplo, começa no verso 1, ele fala: então o Senhor disse a Moisés, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto monte. Até o verso 5, Deus continua dando algumas ordens. E aí, eu queria destacar aqui que o primeiro ponto nesse contexto, para que a gente introduza a lição, tem a ver com ordem. Deus, ele é um Deus de ordem, e essa ordem chama um chamado de obediência. Então, ali Deus, nesse momento em que havia essa conversa com Deus, né, antes de acontecer esse pedido para que o povo, né, recebesse esse perdão de Deus, Deus dá algumas ordens para Moisés. E aí o verso 6, que é o que eu quero destacar, é quando, depois que Deus ele dá essa ordem, olha o que ele fala. No verso 6, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, aqui é a identidade dele, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, ou seja, a consequência ainda há de acontecer. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E, em sequência, o que acontece? Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então, nesse contexto, a gente vai ver que assim que Deus ele se apresenta, né, naquele momento após a ordem, ele fala: olha, eu sou um Senhor compassivo, amoroso e misericordioso. E que ele dá essa misericórdia em 1000 gerações, ou seja, isso é sempre exponencialmente maior do que o fato dele visitar a iniquidade. E aqui a gente vê 2 pontos: a reverência expressando submissão total de Moisés, assim que o Senhor se apresenta, e o reconhecimento, humildade para o pedido de perdão. Então, nesse contexto, a gente vê alguns elementos importantes que a gente vai discutir: ordem de Deus, obediência, reconhecimento, reverência e submissão total para que o perdão possa ser alcançado. Sim. E a gente sabe que o sábado ele foi um dia para ser prazeroso, né? Foi um dia que Deus deu para a gente, para nós descansarmos, para nós reverenciarmos a sua criação e ter um relacionamento maior com Ele. Não que nos outros dias não tenhamos, mas que o sábado é feito para isso, né? Só que na correria do dia a dia, da semana, né, das tarefas, às vezes a gente não usa o sábado. O nosso sábado, ele não é aquele sábado prazeroso, deleitoso. Não é descansar de dormir, mas descansar da gente refletir e melhorar a nossa relação com o Pai. E isso às vezes não acontece. Às vezes a gente está tão atarefado, seja com coisas da igreja ou com coisas pessoais mesmo, que a gente acaba fazendo, em vez de fazer dia de semana, a gente acaba fazendo no sábado, em vez de pararmos para adorarmos ao Criador, que a gente não percebe. E aí a gente acaba esquecendo e se distanciando um pouco dessa relação com o Pai. Porque o sábado, como eu disse, não quer dizer que a gente vai adorar só aos sábados. Mas é um momento que Deus separou para nós termos uma relação mais estreita com Ele. E apesar da correria, né, esse foi o dia para nós refletirmos sobre o amor dele. E a gente, às vezes, na correria, esquecemos disso, né? E a gente ama Deus, só que às vezes a gente esquece
de que a gente precisa parar e prestar atenção para adorá-lo. Essa é a grande dificuldade. Sim, porque declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, né? É justamente isso. E às vezes esse comportamento nosso, ele revela uma espécie de autossuficiência. Porque a gente pensa que vai conseguir controlar, de certa forma, o tempo, né? E não é assim. A gente tem que entender que tudo, em qualquer coisa que nós fazemos, nós dependemos de Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo sozinho. Nunca. A única maneira de nós sermos salvos, né, é pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, essa graça, a gente deve depender dessa graça diretamente. Então, às vezes, chega ali no sábado, né, como foi o exemplo que você deu, nossa, mas a casa está toda virada, não consegui arrumar. Respira, calma, é sábado, é dia de louvar a Deus, de agradecer. Calma, deixa um pouco para depois, sabe? Então, também é uma maneira ali da gente lembrar, peraí, Jesus é o Senhor desse dia, vou respirar, vou pausar, sabe? E ter essa ideia de que tudo que foi feito, pensando no nosso próprio bem-estar. Imagina se o ser humano que pudesse, né, tivesse esse controle o tempo todo, o caos que ia ser, não ia ter condição. Não, e até uma coisa importante a gente entender, assim, nessa conversa, a gente está falando muito, querendo ou não, sobre o caráter de Deus e como ele age na nossa vida. Né? E quando a gente olha para a situação do povo de Israel, eles estão traz aqui um pouco, logicamente, do erro que o povo de Israel cometeu e também Moisés naquele momento cometeu também, mas também pelo perdão que Deus deu para eles. A segunda chance, a oportunidade deles poderem fazer diferente. E eles estão bem trazendo aqui uma coisa muito interessante sobre a questão da graça e do perdão, porque toda pessoa que se arrepende de verdade, realmente coloca no coração que errou e quer mudar, Deus ele perdoa. Ele olha para aquilo dali e fala assim, não, então vamos virar a página no próximo capítulo. Mas uma coisa importante a gente lembrar é literalmente da diferença entre arrependimento e remorso. Né? Arrependimento é aquela pessoa que realmente, dentro do coração dela, entendeu o erro, compreendeu onde é que ela pecou, e naquele momento ela quer fazer diferente. Ela entende aquilo e quer seguir por um caminho completamente diferente, que ela vê, não, esse caminho está errado, eu preciso virar para o outro caminho e continuar. Enquanto aquela pessoa que tem um remorso, ela só coloca para fora o que as pessoas querem ouvir só para poder fugir do problema. É aquela pessoa, né? por medo também. Então assim, ela erra, fala ali, não, desculpa, é isso aí, valeu, vai embora, só querendo fugir das consequências, querendo fugir ali, né, do que ela teria que sofrer por conta que ela cometeu, só para poder sair da situação, mas depois, pela autossuficiência, muitas das vezes, por se achar melhor, se achar superior naquela situação, acha que, não, eu sei que o que eu fiz é certo, mas tá bom, obrigado aí, valeu, vou embora. Então, assim, é muito importante nós, como cristãos, conseguirmos entender o nosso erro. A graça de Deus, ela cai sobre nós quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós erramos e precisamos dessa graça para poder fazermos diferente. Essa semana, na parte de quinta-feira, a gente fala sobre roupas e identidade. O que roupas e identidade tem a ver? E aí a gente começa com a parábola da boda de casamento. Né? E aí Jesus conta uma parábola, né, sobre que o reino dos céus, lá em Mateus 22, João 14, conta essa parábola. E lá no verso 2 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. E aí ele fez esse banquete para a festa de casamento, só que ninguém foi. Aí depois eles começaram, ele pediu para os servos pegar pessoas no meio do caminho. E aí lá no verso 10, ele fala que essas pessoas que foram encontradas no caminho se reuniram na sala de banquete e essa sala ficou cheia de convidados. E no verso 11, o rei foi lá e viu que as pessoas que estavam à mesa, uma pessoa era amiga dele. E essa pessoa que era amiga dele, ele se direcionou a essa pessoa e perguntou, que está lá em Mateus 22, 12. Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E esse amigo ficou sem palavras. Por quê? Ele foi convidado no meio do caminho, mas foi convidado para uma festa de casamento. Então, a gente imagina que uma festa de casamento tem uma veste, né? Um traje adequado, especial. E esse amigo, né, quando ele chama essa pessoa de amigo, quer dizer que é uma pessoa próxima. E essa pessoa próxima não teve consideração pela cerimônia do filho do rei. Ele era amigo do rei. Então, ser amigo do rei, acredito que era uma coisa muito importante. Mas essa pessoa não verificou a verdadeira importância, que era ser
se vestir adequadamente para aquela ocasião, que era o casamento. Não, e as vestes, querendo a roupa, né, até os dias atuais, é algo muito importante. Né? Perante você ver a pessoa na rua, você vê a roupa que ela está usando, você já consegue ler várias coisas dela. Né? Hoje em dia a gente tem já aquele preconceito de dizer qual é a classe social que ela vem, ou também você pode ver a roupa da pessoa e saber mais ou menos qual cultura ela vem, o que ela acredita, quais são os ideais que ela tem, somente vendo a roupa da pessoa. Então assim, a gente vê quão importante é essa questão. Né? A gente vê os momentos mais importantes da nossa vida, uma entrevista de emprego, um casamento também, hoje em dia, que é a mesma coisa. Se você aparece em momentos importantes, em momentos cruciais da sua vida, desleixado, com uma roupa de qualquer maneira e tudo mais, as pessoas já vão olhar para você e falar, pô, a pessoa não está dando a real importância para esse momento. Se você chega numa entrevista de emprego, de bermudão, chinelinho, regata, o recrutador vai olhar e falar, pô, esse cara aí nem queria estar aqui provavelmente. E Cristo, quando ele olha para nós, ele vê a gente com vestes totalmente surradas, sujas, tristes, querendo ou não, e ele dá a oportunidade para cada um de nós podermos nos vestir da graça. Né? Aqui, quando a gente vai ver um pouquinho da lição aqui na parte de Gênesis, vem falando um pouco realmente daquele momento da queda de Adão e Eva. Né? E Adão e Eva, antes da queda, que é interessante, até a Bíblia traz aqui, eles se encontravam nus, mas não percebiam, porque eles estavam literalmente vestidos pela luz de Deus, vestidos pela graça. E a partir do pecado, a partir do erro deles, que aí Cristo teve que ir lá e falar assim, não, já que agora vocês já não estão vestidos totalmente pela minha graça, agora eu vou vestir vocês pela pele de cordeiro. Então assim, Cristo desde o começo ele fala, é importante a vestimenta porque ela mostra a identidade. É uma maneira de externalizar quais são os seus ideais e seus pensamentos. E aí, dentro desse contexto de arrependimento e perdão, né, no sentido bíblico, o que essa vestimenta significa? Quando Adão e Eva, eles acabam de pecar, nós temos, às vezes, a intencionalidade de, com os nossos próprios esforços, tentar costurar as nossas próprias vestes, né? E eles fazem com as folhas de figueira, se eu não me engano. E logo depois, Deus ele vem com a roupa que ele propõe. E aí ele propõe uma roupa ali que foi feita de uma forma não agradável, que ali já indicaria o sacrifício de Jesus pela gente, né? Sem transgressão da lei, tem que haver ali derramamento de sangue. Então, aqui a veste que Jesus nos traz, e até mesmo no Apocalipse, ele propõe aqui uma veste pura que vem dele, não de nós. Então, para que a gente tenha, quando a gente recebe esse perdão, a gente recebe uma veste dele. Aqui no casamento a gente tinha tudo preparado, você não precisa fazer nada, você precisa aceitar que esse favor não vem da gente, vem dele. E isso é a graça, é um presente que não foi de graça, mas ele é dado sem requisitos no sentido de alcançar por méritos próprios, né? Aqui na lição fala assim, algumas pessoas dizem, eu me visto assim para expressar quem eu sou. E hoje em dia é normal, né? Cada um tem os seus gostos, mas dentro do sentido bíblico, Deus ele nos propõe uma veste. E aqui fala assim, mas quem busca Deus precisa ter a identidade revestida de Jesus e de suas vestes perfeitas de justiça. A todos os que se arrependem do pecado e buscam perdão, ele oferece sua veste limpa de justiça em troca de nossos trapos manchados. E é importante a gente sempre mentalizar que quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo. Nós não podemos ter a mentalidade que o mundo tem, do tipo, eu sou bom do jeito que eu sou, essa é a minha melhor versão, eu sou desse jeito, nasci assim e tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem, tá tudo péssimo. A gente tem que buscar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, porque é Ele que nos convence do nosso pecado e é Ele que nos leva ao arrependimento. E como vocês já explanaram muito bem aqui, não é um arrependimento teórico, é um arrependimento verdadeiro, que você externa ali, né, você tem uma mudança de comportamento. Então eu queria ler rapidamente a passagem em Atos 5, versículo 31,
que diz o seguinte: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, em nenhum momento da Bíblia você vai ver a remissão de pecados sendo feita, sendo concedida a alguém que foi bom o suficiente ou que teve uma vida excelente. Em nenhum momento. É sempre pelo sangue de Cristo Jesus. Pensando nisso, a gente vai agora trazer aqui a pergunta da semana, que nos diz o seguinte: o que faz você duvidar do perdão de Deus? Como ter mais segurança no perdão que Ele oferece? Bem, como a gente já tinha comentado aqui, né, é muito importante a ação do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Né? Cristo, quando ele foi aos céus e deixou um consolador para a gente, não era somente no sentido de uma pessoa que vai estar ali, estou chorando, vou lá passar a mão na cabeça, não nesse sentido totalmente. Mas também como uma pessoa que vai apontar os nossos pecados para nós mesmos. Porque se for deixar somente pela nossa natureza, somente pela nossa maneira de agir, a gente iria ficar pecando sem saber o que estava fazendo de errado. Você vai olhar, por exemplo, para um cachorro, lá, um animal. Ele tem um próprio instinto. Ele faz as coisas, muitas das vezes, que pra gente é errado. Mas a gente não vai lá, pune o cachorro, mostra para ele, olha, isso não está errado, faz de outra maneira e tudo mais, ele vai continuar fazendo o mesmo erro repetidas vezes, vai continuar sendo assim, porque é a maneira dele existir. É o instinto dele. Da mesma forma, nós, como seres humanos, temos o nosso instinto pecaminoso. Nós temos o nosso instinto de errar, de seguir pelo caminho errado, pelo caminho totalmente desviado. Mas é o Espírito Santo, a ação dele, por isso que a gente tem que estar sempre atento à voz do Espírito Santo, porque ele vai mostrar o nosso pecado, ele vai mostrar o nosso erro e aonde a gente tem que melhorar. E é por isso também, né, que a gente nunca pode permitir acariciar pecados. Né? Numa vida constante, numa vida com Cristo, se a gente clamar diariamente pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar nossos erros, nossas falhas, e aí a gente vai saber no que melhorar, né? No que a gente tem que largar para ficar cada vez mais próximo de Cristo. Né? Aqui na própria lição é dito o seguinte: que quando resistimos à atuação do Espírito Santo, nós entristecemos e enfraquecemos nossa comunhão com Deus. Então, o desejo do Senhor é que todos nós tenhamos uma vida constante de crescimento em Cristo. Isso só vai acontecer se a gente buscar verdadeiramente, né? E não entristecer o Espírito Santo. Isso, e o nosso alvo ele não é produzir uma perfeição, né? Nosso alvo aqui não é produzir uma perfeição por conta própria, mas sim depender da justiça perfeita de Cristo. E aí o convite que Deus nos faz todas as manhãs, todos os dias, é permitir que o belo caráter de Jesus nos cubra e também preencha a minha e a sua vida e transborde por meio de você dia após dia. Esse é o desejo que Deus tem, de que Ele nos preenche de tal forma que a gente consiga transbordar isso diariamente. É uma coisa linda que Deus ele oferece com todo desejo. Assim, Ele está disposto que você vá até Ele, despeje essas suas vestes, coloque na mão dele para que Ele te entregue outra. E assim a gente vive uma vida que a gente dependa dele e não de nós mesmos. Sim. E tem uma citação muito interessante na parte de sexta-feira, que diz assim: o arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real na nossa vida. Para Ele nos perdoar, nós precisamos nos arrepender, mudar de vida, né? A questão de converter, né? Mudar a direção. E a consequência do pecado é sempre o afastamento de Deus. Então, quanto mais nós não nos arrependermos, mais nos afastamos dele. Então, que nós possamos, né, lidar melhor com os nossos pecados e verificar o que temos feito e declararmos, nos arrependermos, né, falar com ele, conversar com ele em oração. E nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Então, sempre vai se depender disso. De nós despejarmos os nossos pecados, reconhecermos que erramos e nos arrependermos. E sempre em oração, sempre conectados à palavra. Porque são as formas que Deus fala com a gente, né? Através da oração e através da palavra dele. Então, que nós possamos sempre estar conectados a ele através da oração e da palavra. E é isso que se baseia a nossa vida cristã. E nós sabemos que agora em junho,
né? Já na semana que vem, já estamos em junho, e temos algo muito especial aqui na União Sudeste Brasileira, né? Mais precisamente agora na Associação Rio de Janeiro, mais precisamente na terceira região, que é o Atos, que é de 19 a 21 de junho teremos o Atos distrital. Cada distrito, Parada de Lucas, Olaria, Engenho da Rainha e Manguinhos, terá o seu Atos. E na próxima semana nós vamos falar novamente sobre o Atos, mas sobre cada local que será realizado no distrito. Então você que mora em algum lugar próximo desses distritos, Engenho da Rainha, Parada de Lucas, Manguinhos e Olaria, está totalmente convidado para participar com a gente. É um momento de reavivamento espiritual, de testemunho, de adoração a Deus, e que só quem está lá vai saber o que acontece. Então, não fique de fora do Atos. Vamos orar para essa programação, né, que nós estamos nos organizando para reavivamento, adoração e oração e testemunho, para que possa ser bênção na vida de quem estiver lá presente em cada distrito do Atos. Pode tirar para a gente também? Sim. Curvemos nossas frentes para falar com Deus. Senhor amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais que a gente merecesse a morte, o Senhor, com a tua bondade infinita, por mais que o Senhor seja justiça, a tua misericórdia nos alcança, Pai. E o Senhor nos dá a oportunidade de fazer uma reforma em nossa vida. Que nesse momento o teu Espírito Santo faça morada em cada um de nós e nos aponte aquilo que a gente precisa mudar para que o nosso relacionamento se torne mais íntimo, mais verdadeiro e mais fiel ao Senhor. Que o Senhor use cada palavra aqui que foi refletida para que a ação do Teu Espírito Santo encontre mais espaço nos nossos corações, mas também naqueles que estão dispostos a ouvir a Tua palavra. Te entrego todo esse momento, cada planejamento, nosso convite também ao Atos, para que o Senhor se faça presente em cada pessoa ali que vai buscar a Ti. É isso que eu te peço e já te agradecendo pela Tua misericórdia neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi o Lição e Ação.